Olá, eu sou Alice Gomes, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Arte Despojada. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu uso a Dimensional 3D em umas mandalinhas que são testes para mim. Eu vou começar a produção delas agora, então eu quis gravar para vocês porque algumas pessoas me perguntam como eu uso a Dimensional, então eu vou mostrar para vocês hoje. Então vamos lá, já iniciando aqui. Eu vou mostrar só duas mandalinhas para vocês, tá? Como que eu utilizo o dimensional. É que eu quis fazer todo o processo delas. Eu já vim com a tinta preparada, eu já vim com a tinta com o bico pronto. Algumas pessoas com certeza já assistiram um vídeo que eu tenho aqui que eu mostro como que eu faço a preparação dessa tinta da Dimensional 3D. Ela é uma tinta também da Acrylex. Só que vocês estão vendo, ela tem uma textura de uma cola, parece uma cola de escola, mas só que ela é um pouco mais densa, né? E vocês encontram elas de diversas cores, metalizadas ou não, com glitter também vocês encontram, e daí dá um diferencial nas mandalas. Eu faço formas nas minhas mandalas, geralmente com essa dimensional. Faço um outro estilo de pintura também de signos, só que daí eu faço na mandalinha de 10 centímetros. E essa aqui, como eu falei pra vocês, é um experimento, na verdade. Vai ser a primeira vez que eu vou produzir dessa maneira, essas mandalinhas. Então eu decidi vir mostrar pra vocês, porque algumas pessoas na banca me perguntavam muito se eu não tinha mandalinha de signos de 7 centímetros. E eu antes só colocava na banca de 10 centímetros, que é o outro formato que eu faço. Então eu decidi trazer de uma maneira mais simples, fazer o símbolo de cada signo de uma maneira simples, que vocês estão vendo que eu tô fazendo só o traçado. E daí eu vou fazer um preenchimento na mandala depois, com as cores dos signos. Então, vocês estão vendo que aqui eu tô usando o dourado para o signo de Áries. Áries é representado pela cor vermelha. E aí, eu encontrei no dourado a combinação mais bonita para utilizar o vermelho. Porque, como cada signo tem uma cor, eu fui meio que adaptando quais das dimensional eu tinha que utilizar. Então aqui, essa de glitter, essa daqui ela já é um glitter escuro, é um glitter preto mesmo, tem uns dourados no meio. Essa fica super bonita nas mandalas, só que eu só costumo usar ela para mandalas com cores claras. Então aqui no signo de Gêmeos, que a cor que representa é o amarelo, então eu estou utilizando a dimensional mais escura, que é para o símbolo aparecer melhor na mandala quando ela estiver pintada. Então aí eu fui pegando esses esquemas, porque, por exemplo, essa daqui eu já sei que ela vai ficar escura, porque ela já é bem escura. Só que o dourado, por exemplo, com glitter, nas primeiras vezes que eu usei, eu meio que perdi um pouco a visibilidade do símbolo ou da imagem que eu estava usando em tons mais fechados, porque depois que ele seca, ele fica bem escuro. Então eu fui pegando, eu fui me adaptando com as tintas conforme eu fui usando, mas eu vou até deixar para vocês aqui na descrição quais são as cores dos signos que eu uso e quais são as dimensionais que eu uso para cada signo, que daí já facilita para vocês não perder tempo. E aqui, ó, eu já tô com todas elas prontas. Como eu falei, eu ia mostrar só umas duas mandalinhas mesmo, porque o processo é muito parecido, gente. Como eu já tenho um vídeo mostrando todo o preparo da tinta mais detalhado e para o vídeo também não ficar tão extenso, eu decidi mostrar para vocês uma pequena parte da produção com a Dimensional 3D, tá bom? Mas vocês viram ali que eu já tô com todas as mandalinhas prontas e cada uma delas, como eu falei, eu utilizo uma dimensional diferente. Então, na descrição, eu vou colocar para vocês qual é a combinação que eu faço.
das cores dos signos com as cores da dimensional para ela ficar bem visível no momento da pintura. Então aqui eu decidi trazer para vocês a de signo de peixes, porque eu queria mostrar esse movimento aqui, logo o primeiro movimento, que eu acho uma graça. Então a de peixes me permite fazer isso por conta do tema, né, que ela tem, que é aquático, que é fundo do mar. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Fiz um pinguinho lá no meio e agora eu fiz um pinguinho na lateral, um pouquinho menor, e venho arrastando bem juntinho ali, ó, se vocês conseguirem, com a agulha limpinha. Não coloquem tinta na ponta da agulha, ela tem que estar limpa, porque eu quero um traçado bem fininho, ó, justo pra não encostar ali no traçadinho que eu já fiz e ficar bem delicadinho. Então eu venho arrastando até o finalzinho lá, ó, e trago aqui na lateralzinha também. Tá vendo que eu deixei meio que uma curvinha agora nesse segundo. E aqui eu venho com um pontinho mais embaixo, só que aqui agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou puxar pra fora e vou encostar lá dentro também. Tá vendo? Eu vou deixar esse mais arredondadinho, parecendo uma folha, talvez. E aí eu venho desse lado também. Você está vendo que está formando uma conchinha? É muito delicadinha, fica muito fofa na mandala. E por isso que eu quis mostrar pra vocês aqui a de peixes, como eu falei. Que aí eu poderia mostrar esse movimento já, ó. Olha que graça que ela fica. E aí depois nesse miolinho aí eu vou colocar uma pedrinha pra dar todo aquele charme especial, né? Vou fazer uma outra aqui na lateral pra vocês acompanharem o movimento novamente. Olha, é bom que eu já mostro pra vocês a versatilidade aqui a facilidade, né, do disco de acrílico. Quando a gente erra, conseguimos tirar o erro com muita facilidade. Nesse caso, como a mandala ainda está limpa praticamente, né, não tinha nada perto, eu consegui tirar com muita facilidade, simplesmente passando o dedo, vocês viram, né? Quando a mandala já tem um pouco mais de preenchimento e, por exemplo, encosta um ponto no outro ali no meio e ficou muito feio, vocês não gostaram e querem retirar. Então, o que eu aconselho aqui no acrílico? Esperem secar um pouco a tinta, ela vai ficar um pouquinho mais densa, vocês vão perceber que ela vai perder o brilho. Então, quando vocês tiverem a segurança de que ela já não está mais líquida, nesse estado aqui, como nós estamos pintando, daí vocês podem vir com o palito de churrasco, por exemplo, a ponta mais fina para vir com mais delicadeza, né? E retirar aquele ponto que vocês erraram. Eu vou ver se eu trago em algum outro vídeo depois como que eu retiro os pontos que eu erro, para vocês terem uma ideia de que não tem segredo nenhum e para verem como realmente tem muita facilidade de pintar aqui no acrílico. Então, como eu falei, precisa esperar secar um pouco, porque se seca muito, daí já fica mais difícil de retirar, porque a tinta ela tem uma aderência muito boa aqui no acrílico. Então, por isso que eu falei, espera ela secar só um pouco, mas para tirar esse estado líquido, e venham retirando onde vocês erraram, porque dá super certo. E aí depois aplica ali o ponto com mais delicadeza e consegue arrumar coisas que nós erramos e fica totalmente imperceptível muitas vezes. É muito incrível. Não precisa aplicar tinta preta de novo, né? Porque a tinta preta é só no fundo. Então é maravilhoso. Isso já facilita muito a nossa vida. Então aqui eu tô colocando vários elementos, né? Eu vou fazer alguns detalhes aqui diferentes. O signo de peixes eu fiz com a dimensional prata com glitter, porque eu vou usar um tom mais escuro aqui no fundo dela. Então eu usei o glitter prata porque ele fica bem clarinho e eu acho que combina mais com o azul, dá pra enxergar legal, fica bonito a combinação de azul com prata, né? Que são cores bem frias.
Então eu vou utilizar aqui, ó, tá vendo? Eu quero fazer vários detalhes diferentes para não ficar um preenchimento um preenchimento muito igual, sabe? Porque em alguns casos eu faço preenchimento só com um degradê de cor. Eu venho às vezes do centro para as bordas com um degradê do claro para o escuro, às vezes o contrário, do escuro para o claro. E só que agora eu quis fazer de uma maneira diferente, como eu falei para vocês, as mandalas de signos, porque eu tô experimentando, tô vendo como que fica o resultado, vou colocar na minha banca ainda, não sei como que vai ser as vendas, mas eu posso voltar depois e falar para vocês se teve saída ou não. Então aqui realmente vocês estão pegando a minha primeira leva, né, de pintura desse tipo de mandalinha, desse tipo de preenchimento que eu tô fazendo aqui. Então vamos lá, ó, seguindo aqui fazendo os detalhes. As cores que eu vou usar nela são 3 tons de azuis. Eu vou usar esse que eu tô pintando aqui agora com a agulha, é um azul bebê, bem clarinho. E esse tom mais escuro que eu fiz as conchinhas e os pingos maiores chama azul cerúleo. Azul cerúleo. E eu vou usar também o tom mais escuro, vocês vão ver logo mais. Chama azul ultramar. Essa cor é muito bonita, é um azul muito vivo, muito vibrante. Eu acho ela uma cor muito vibrante. Parece, gente, a cor do azul da caneta, a caneta Bic. Já vai lembrar até daquela musiquinha lá, né, que fez sucesso. Então, nossa, fica muito linda as mandalas. Eu gosto muito de usar esse azul. É um dos tons de azul escuro assim que eu mais uso. É um azul royal, mas muito vivo, sabe? Então, eu vou usar ele para fazer o fundo aqui da mandala. Então vocês estão vendo que eu tô aplicando já aqui umas pedrinhas, porque algumas pessoas me perguntam se eu aplico na tinta ainda fresca, se eu não tenho problema de a pedrinha soltar depois. Olha, caiu aqui, ó, tá vendo? Acontece. Então vem com muita delicadeza com uma pinça, ó, tá vendo? A gente precisa muitas vezes de vários instrumentos na mesa para nos facilitar e não precisar ficar levantando e procurando coisas que precisamos. Então vocês já estão vendo que uma pinça ela é bem essencial no momento da pintura, porque às vezes eu não consigo também pegar a pedrinha com essa canetinha, com esse lápis aqui, então eu pego com uma pinça. Às vezes simplesmente a pedra não vem, então eu já tenho uma pinça ali pertinho de mim para pegar essas pedrinhas e não perder tempo no momento da pintura. Mas nesse caso aqui deu certo com todas elas. Aqui a pedrinha vai ficar um pouco maior, então eu vou pegar ela menorzinha aqui para colocar para vocês. Então algumas pessoas já me perguntaram como que é a fixação da pedra na tinta. Eu gosto de colocar a pedra quando a tinta tá assim bem fresca, com bastante delicadeza. Vocês viram que eu quase não encosto a pedrinha na tinta, e aí eu dou só um empurrãozinho assim, muito de leve. Vocês estão vendo que aqui no pontinho, perto do símbolo, a tinta preencheu praticamente o ponto, porque ela afundou na tinta. Às vezes quando isso acontece eu retiro e faço de novo, mas eu vou deixar aqui porque como vai ter bastante detalhe, não vai dar nem para perceber muito que ela ficou mais fundinha assim na tinta. Então vamos continuar aqui com os detalhes mais claros, nesses mais escuros, até preencher todos os detalhezinhos. Então a pedrinha, realmente eu gosto de fixar ela na tinta ainda bem fresca. Se vocês forem tentar colocar ela já quando ela tiver um pouco mais seca, corre o risco de, se vocês derem um empurrãozinho na pedrinha, a tinta vai vazar pelas laterais e vai ficar bem esquisito. Então por isso que eu já opto de colocar na tinta fresca, porque daí eu não corro risco nenhum de não pegar, de não ficar bem, de não ter uma boa aderência na tinta, pelo fato dela já estar fresca, dela não estar
pelo fato dela ainda não estar mais fresca. Então eu já coloco a pedrinha antes e fica uma fixação muito boa mesmo, muito boa. Então fica aí mais uma dica para vocês de como eu coloco as pedrinhas nas formas, nos centros das mandalas e nesse caso aqui das forminhas. Vocês viram que eu coloquei no pontinho ali da conchinha uma pedrinha bem pequenininha, então dá um charme, fica muito delicado. Então seguimos aqui com os detalhezinhos, eu dei uma acelerada porque aqui não tem segredo, gente. É só o preenchimento mesmo aqui com as bolinhas mais claras, que é para dar um destaque aí e fazer uma jogadinha de cor, né, na mandala. Como eu tô usando azul, então eu quis trazer 3 tons assim para justamente criar um contraste entre as cores. Então aqui, ó, eu vou fazer um preenchimento, pessoal, com as bolinhas. Eu vou fazer um preenchimento com as bolinhas maiores, tá vendo, ó? Quase do tamanho das bolinhas que eu coloquei as pedrinhas. Tá vendo? Com o boleador eu vou preenchendo aqui. Vou deixando alguns espaços assim, ó, maiores. Quando eu vejo que dá pra encostar lá sem encostar nas beiradinhas, eu vou. Mas se vocês não se sentirem seguras, vão preenchendo com o boleador maior assim, só nas partes que tem bastante espaço. E aí depois vocês vêm ou com um boleador menor, caso vocês tenham, ou até com um palito de churrasco. E aí sim vocês vêm preenchendo esses espaços menores que vão ficando entre o símbolo ali do signo e os pontos, né, que eu tô fazendo, até entre os detalhes aqui que eu já fiz, os mais claros. Então esses depois eu vou preencher com o palito de churrasco, para ter mais delicadeza no ponto e para não juntar um ponto no outro. E eu acho que vocês estão observando que eu tô tentando deixar eles realmente um pouco mais distantes também, porque essa minha tinta, ela tá muito líquida, tá vendo? Ela expande bastante quando eu pingo aqui na peça. E então eu tô tentando deixar ela um pouco mais distante uma das outras para ela não encostar as bolinhas e aí ficar tudo misturado, porque realmente o pontilhismo, quando ele fica assim tudo separadinho, fica muito mais bonito. Peço desculpas a vocês pelo corte grande, eu tive problema com a filmagem. Como eu faço a filmagem pelo celular, então às vezes acaba a memória e eu acabo não percebendo no momento da filmagem. Então foi isso que aconteceu. Mas não tem segredo nenhum. Como eu falei pra vocês, os pontos menores que eu vim fazendo ali nos vãos que foram ficando, eu fiz com o palito de churrasco. E aí agora, com a tinta mais clara, eu venho dando uma iluminação aqui, onde ficaram alguns vãos pequenos, mas que eu consiga alcançar com a agulha. Vocês estão vendo que eu estou preenchendo e iluminando a peça. Então não tem segredo, pessoal. Eu achei muito simples esse tipo de preenchimento assim na mandala. O único problema é que quando a gente usa a dimensional 3D, a gente precisa esperar um pouco mais a secagem, porque ela realmente demora alguns dias. Eu espero geralmente uns 2 dias para ficar bem sequinha e bem resistente. Então aqui, ó, são todas as mandalas que eu fiz nesse processo novo que eu trouxe aqui para vocês. Então, na verdade, é um experimento. Quero que vocês me digam aí também se gostaram desse estilo aqui de pintura, ó, tá vendo? Todos os signos, olha, o escuro que eu falei pra vocês, ó, que eu apliquei aqui, o amarelo de Câncer, olha o signo de Virgem, meu signo, o verde água, olha o de Gêmeos que pintamos lá no início, com o amarelinho também.
Então aqui estão todas as mandalas, ó, tem até ali algumas na lateral que vocês já viram aqui em tutorial. Então essa foi a minha produção, meu experimento de produção. Me digam aí o que acharam, se gostaram da aula, se gostaram das dicas. Quis fazer um vídeo bem curto, porque realmente é bem objetivo esse tipo de pintura. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima!